Te interessa entender sobre os chakras? Entender que nós não somos só um corpo físico e que por isso a gente sente tanto as energias, a mudança de estado de um lugar para o outro, por exemplo, aonde você chega num lugar e de repente você começa a se sentir tão bem que você não tem vontade mais de sair desse lugar. Você sente uma inspiração, uma paz, uma alegria, um acolhimento. Ou também tem aqueles lugares que você chega e você já tem vontade de sair correndo, ou pessoas que te transferem uma energia tão pesada, você começa a sentir um peso nas costas, um arrepio, o seu cabelo até levanta. Quem nunca acordou à noite e quando foi ao banheiro, por exemplo, de repente sentiu até os pelos do corpo levantar. E você falou, nossa, que coisa estranha, né? Esfregou ali e sentiu aquela sensação, um desconforto. De repente você começou a sentir um medo, parece que você estava sendo observado pela sua janela à noite. Ou que parece que você viu um vulto passando em algum lugar ali na sua casa e que você ainda não consegue identificar se essa energia é boa, se essa energia é ruim. Então, se interessa para vocês se associarem da energia, da potencialização que nós temos dentro do nosso corpo, quando nós entendemos os nossos chakras, nós podemos promover a nossa autocura, nós podemos promover essa internalização de intenção para dentro do nosso corpo, como por exemplo se tornar magnético, como você ativar o seu chakra para você sentir mais vitalidade, disposição, para você ser mais visto, para que você seja mais procurado pelos seus clientes. Então, se te interessa esse tipo de assunto, fica comigo. Vocês estão no De Papo com a Lenha, meu nome é Fernanda, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje, então, sobre esses botões, vou falar assim, tá? Esses botões que tem no nosso corpo e que são tão poderosos, mas que muitas pessoas não entendem para o que cada um funciona, para que nós temos isso, ou até mesmo nunca nem ouviu falar que nós temos 4 corpos, além desse corpo que nós estamos vendo aqui, que na verdade nós utilizamos como uma vestimenta, porque mais uma coisa que vai te intrigar é que nós não somos seres humanos, nós não somos matéria, nós estamos vivendo esse processo na matéria. Nós estamos vivendo com essa capa por um tempo, mas todos nós somos espíritos. Então, por isso que nem tudo que você não vê, você não tenha. Então, você tem, além desse corpo físico, mais 3 corpos. Eu já expliquei no meu vídeo sobre esses 4 corpos, que o primeiro vocês já conhecem, acredito que muito bem, que é o nosso corpo físico, e também expliquei sobre os nossos outros 3 corpos. Eu vou dar aqui uma resumida rápida, porque o intuito desse vídeo não é para entender hoje os 4 corpos, mas sim um deles que possuem os chakras que são tão importantes, que são os responsáveis por estarmos vivos, inclusive, que nós somos ligados por esses chakras através de fios esses que são chamados de fio de ouro, fio de prata, fio de bronze, que nos mantém interligado com esses 4 corpos. E a partir do momento que esses fios são desligados, que os nossos botões se apagam, a gente desencarna. Então eu acho que é um assunto bem interessante, mas que não é falado muito aqui pelas redes. Eu sempre estou buscando trazer novidade para vocês. Estudei muito sobre isso, até porque eu acho que para quem quer desenvolver a sua mediunidade, a sua paranormalidade, que são grandes poderes que possuímos naturalmente, porque todos nós somos médiuns, todos nós somos paranormais e nós sim temos superpoderes.
Só que quando nós nascemos, ou até mesmo até hoje, muitos não sabem dessa existência, não sabem desse grande potencial que possui dentro de você, desse grande potencial magnífico que, se bem utilizado, ele nos traz coisas maravilhosas, ele nos permite viver mais saudáveis. Vocês sabem que quando nós cuidamos das nossas bioenergias, desses chakras que estão dentro de algum corpo aqui, nós nos tornamos até mais jovens. A gente pode revitalizar a pele, o cabelo. Muitas pessoas até falam: nossa, você parece muito mais jovem do que você é. Eu tenho 47 anos, não sei se vocês vão achar isso, mas já recebi feedback de pessoas falando: nossa, não sabia que você tinha essa idade. Eu pratico, né, as meditações e relaxamentos que eu sempre ensino aqui no meu canal. Aliás, não deixa de curtir esse vídeo se você gosta de receber esse tipo de informação, se você busca aprender mais sobre a sua espiritualidade, sobre as energias, sobre metafísica, sobre dinheiro, como que funciona, como que você atrai pessoas, como que você atrai dinheiro, como que você cuida da sua saúde, como você se cuida. Então aqui você está no lugar certo. Então o que acontece? Nós temos 4 corpos. O segundo corpo, ele é chamado, fora o corpo físico, o segundo corpo, ele é chamado de corpo etérico. Esse corpo etérico, ele possui 7 principais chakras, mas nós possuímos muitos chakras, mais de 1000 chakras no corpo. Nós temos chakras palmares, temos chakras nos pés, temos chakras na cabeça, pelo corpo inteiro nós temos chakras. Só que normalmente nós buscamos aí mais informações dos chakras principais, dos 7 principais, que inclusive eles estão interligados com órgãos nossos, porque são eles que mantêm esses órgãos ativos. São eles que estão interligados, lembra naqueles fios que eu estava explicando? Eles estão interligados nos nossos órgãos e mantendo esses órgãos saudáveis, esses órgãos funcionando. Então, imagine você, se você tem a chance de cuidar cada vez mais do seu corpo, de se tornar mais saudável e de manter esses chakras todos ativos, a sua vida ela deslancha, não só na questão da saúde, de ser saudável, mas também deslancha na ativação dos seus poderes, de se sentir mais empoderado, de ativar o seu poder de atratividade sobre o mundo, onde de repente você precisa ir atrair mais clientes, ou quem não precisa atrair um amor, atrair uma pessoa verdadeira, atrair uma pessoa que realmente se conecte com a sua essência, que não seja qualquer um, que não seja aquela pessoa, sabe, meia boca, que não é o que você quer para a sua vida. Então, quando a gente cuida desses chakras que está nesse corpo etérico, que é o nosso segundo corpo, gente, olha, eu pratico de verdade desde 2018 as meditações e os relaxamentos. Antes disso, eu sempre trabalhei a espiritualidade, né? Fui da Umbanda, trabalhei dentro da Umbanda. Hoje não sigo nenhuma religião, porque eu entendi que, infelizmente, respeito, tá? Vocês são muito bem-vindos. Quem são as pessoas que frequentam religião, eu respeito. Mas eu, na minha opinião, para a minha vida, eu achei interessante seguir carreira solo, porque eu fui sendo limitada a algumas coisas que eu queria saber, que eu queria conhecer, que eu queria entender um pouco mais do processo, por exemplo, da incorporação, da mediunidade, por que acontece isso, por que tem pessoas que ganham tanto dinheiro e outras não ganham nada, porque tem pessoas que vivem na miséria e outras têm tanto. Então, eu queria entender mais sobre o processo, eu queria entender como acontecia a incorporação, eu queria entender por que tinha que fazer certos preceitos dentro da espiritualidade, e tudo aquilo
foi me levando para um outro caminho, um caminho da espiritualidade, que não é uma religião, mas sim o conhecimento do todo, o conhecimento do que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, qual a sua missão, o que você tem de poder, o que você pode ativar dentro de você, e tudo isso eu aprendi quando eu realmente saí da religião. Mas sou muito grata pelo tempo que estive, aprendi muito com os meus guias, mas hoje aprendo muito mais na carreira solo, porque é algo assim que você ganha uma grandiosidade muito grande quando você começa a buscar autoconhecimento. Aliás, estudem. Gente, desculpa, porque aqui, essa rua, quando a gente começa a gravar, tudo acontece. Eu ainda tô sem microfone, né? Hoje até esqueci também. Eu tinha um outro que eu utilizava, mas não era tão bacana. E aqui é só ligar a câmera, começa os barulhos. Então me desculpe, mas vamos seguir. Então nós temos muitos poderes, muitos potenciais, muitas capacidades, muitas habilidades, muitas genialidades que deixam de ser exercidas pela falta de conhecimento. Então estudem. O estudo ele nos leva à autoridade. Eles nos levam a caminhos imensuráveis, extraordinários, que nunca pensamos em viver. Porque somos conduzidos a nossa vida inteira a pensar menor, a ser menor, a não acreditar que o grande é possível. Então acreditem, vocês estão no lugar certo, porque aqui esse canal ele justamente ele foi criado para levar lucidez, para levar uma expansão de consciência, para tirar aquele véu dos seus olhos e você ter uma outra visão sobre a sua vida, de que sim, é possível você ter tudo o que você deseja. E o que favorece para mim, cuidando dos meus chakras, ativando esses chakras, porque se eles estão bloqueados, a sua vida fica bloqueada, você começa a ter problema de saúde, você começa a ter problema financeiro, você começa a ter problema emocional, problema mental, problema, sabe, de ansiedade, problema com as pessoas, com aquelas pessoas que você traz para sua vida. Então é um grande caos. Então vale a pena entender sobre os chakras, porque para você de repente que trabalha, que quer desenvolver a sua mediunidade de forma mais consciente, mais expansiva, não tem como fugir do caminho dos chakras, porque os chakras eles são fundamentais. Os cuidados deles são fundamentais, inclusive nós temos aí, né, nos estudos, tudo é científico dentro da yoga, dentro das meditações, que nós temos resultados fantásticos, fantásticos, de cura, de ativação da Kundalini, que eu também quero trazer um vídeo sobre isso, que é ativar o seu poder maior sobre o mundo, sobre o universo, sobre tudo aquilo que tem de maravilhoso dentro de você. Então o seu corpo etérico ele carrega esses 7 chakras. E esses 7 chakras eles precisam estar ativos para que você esteja bem na sua vida, para que tudo seja favorecido e que você possa ali sempre se cuidar, como se fosse um banho diário, cuidar dos seus chakras. E aí eu vou ensinar até o final do vídeo como cuidar deles. Eu falei que ia falar rápido, né, sobre os corpos, mas eu não consigo, porque é algo tão também fundamental, mas para complementar, vai no meu vídeo sobre os 4 corpos, que vocês vão entender ainda mais, se vocês quiserem aprofundar nesse assunto. Depois, nós temos o nosso corpo, que é o nosso corpo emocional, né? Então, tem o corpo físico, etérico e agora o corpo emocional. O corpo emocional é onde você carrega todas as suas emoções vividas. É onde está ali os seus registros de todas as emoções que você já viveu. Inclusive, emoções essas de outras vidas, que a gente carrega e que a gente guarda ali dentro de não sei se fala isso, software, hardware, eu nunca sei a diferença dos dois. Mas para quem é da tecnologia vai entender. Então você tem ali um grande HD, vamos dizer assim, porque o HD eu conheço, e você guarda essas informações, aquelas emoções. Então como é importante você cuidar, né, do seu corpo emocional,
por conta que ele carrega emoções que nem sempre são bacanas. Justamente são as emoções que são as responsáveis pela criação da nossa realidade, que isso também é assunto de outro vídeo que eu tenho. Por último, nós temos o nosso corpo mental, e que o corpo mental ele também carrega com ele memórias. Memórias essas não só dessa vida, mas de todas as outras que você viveu. Vivemos experiências, quem se dedica ao autoconhecimento e às experiências dentro das vivências espirituais sabem que nós possamos acessar os nossos registros de outras vidas, mas não no sentido de, eu quero fazer uma hipnose, aliás, eu sou hipnoterapeuta, por isso eu tô falando isso também, mas muitas pessoas me falam, eu quero acessar a minha vida passada, porque eu quero saber o que eu tenho que resolver nessa. Gente, eu já vou de antemão adiantando que nós não precisamos acessar a nossa vida passada para resolver essa, porque tudo que você não resolveu na vida passada, ela vai se repetir nessa. Aliás, é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui. Porque nós precisamos trabalhar aquilo que nós não trabalhamos de forma intensa e que tem que ser resolvido durante todas as nossas reencarnações. Então a gente vai melhorando nisso, aí na próxima a gente melhora mais isso e vai melhorando aquilo, e assim a gente vai construindo a nossa evolução até nos tornarmos aí espíritos ascensionados. Então nós podemos acessar memórias, né, de outras vidas, mas no sentido evolutivo. Por exemplo, quais foram os seus potenciais mais intensos de outras vidas? Você foi uma xamã guerreira que conquistava tudo aquilo que você desejava porque você não tinha medo, você era corajosa, você era uma xamã que corria atrás dos seus objetivos sem medo e sem temer a nada. Olha que bacana quando a gente tem a possibilidade de acessar essa memória, porque acessando essa memória evolutiva de quando você foi uma xamã guerreira, você ativa em você essa coragem, essa determinação, essa garra, essa vontade de, sabe, viver intensamente tudo aquilo. E aí você ativa esse poder dentro de você. Então, por isso é importante a gente saber acessar as nossas memórias também. Gente, eu tenho assunto para muitos vídeos aí, por isso que um acaba intercalando no outro. Eu não consigo falar de tudo num vídeo só, mas é importante explicar sobre os corpos para explicar sobre os chakras. Então, entendendo agora sobre os corpos, que você possui esses 4 corpos, que eles precisam ser cuidados, como que eu cuido? Por meditações e relaxamentos, que eu também ensino aqui nos meus vídeos, né? Reservando ali seus 15, 20 minutinhos por dia, todos os dias, como se fosse o seu banho de higiene. Assim como você toma o seu banho de higiene todos os dias, que você dedica ali um tempo para isso, você tem que dedicar um tempo para a limpeza dos seus 4 corpos. Porque eles precisam estar impecáveis para que você consiga acessar o melhor da vida. Para que a sua energia esteja limpa, clara, resulante, nem existe essa palavra, né? Deslumbrante, que reluza a todas a sua energia, a sua luz. Sabe aquelas pessoas que entram num lugar assim, ou você conhece uma pessoa e você fala, meu Deus, quanta luz essa pessoa tem. Ela tem uma energia, tem algo diferente nela ali que eu não consegui ler. O que será que ela tem? E é a energia. Essa pessoa provavelmente ela se cuida. Os grandes estudiosos, as pessoas mais bem-sucedidas, elas se cuidam, ela entende todo esse processo de vida, né? Então, por isso que elas são diferentes, elas são carismáticas, elas são autênticas, elas são poderosas, e tudo isso você pode ativar cuidando dos seus chakras. Então, nós temos 7 chakras, agora eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu já falei demais. E estão me puxando a orelha para que eu faça vídeos mais curtos, porque eu falo muito. Então, um dos chakras que ele é super importante, que faz toda essa interligação de você
com o astral, com o maior, com o divino, com a sua energia crística, é o seu chakra coronário. O chakra coronário, ele é responsável pela nossa interligação ao mundo, esse mundo invisível, esses mundos que existem além do que nós vivemos. E todos esses espíritos maravilhosos, guias espirituais, mentores, anjos, arcanjos, os ETs que muitas pessoas hoje falam e que é comum, é até infantil da nossa parte achar que nós somos os únicos seres vivos que habitam o planeta, e existem muitos outros seres e que eles possuem uma potencialidade muito grande, algo muito maior para a gente aprender com eles. Enfim, você pode acessar tudo isso e ativar o seu chakra coronário, ganhando mais intuição, inteligência, ativando a sua memorização, ativando a sua glândula pineal, que também é assunto para outro vídeo, que nós temos duas glândulas poderosas dentro da nossa mente, ali dentro da nossa cabeça, que os antigos já falavam que era o nosso terceiro olho, né? Que quando ela é ativada, você tem mais facilidade de aprender, você tem mais facilidade de memorizar, você tem mais facilidade de ter uma grande gama de informação e conseguir manter essa informação mais clara na sua mente. Depois vem o chakra frontal, que é o nosso terceiro olho. Ele também é um chakra importantíssimo para se manter conectado com a espiritualidade, com o divino, com o maior, para ativar os seus poderes paranormais, que eu também já falei que tem um vídeo bacana meu que chama-se os superpoderes, porque nós temos superpoderes e não sabemos utilizar porque não fomos ensinados. Isso daí deveria ter sido ensinado na escola. Eu sempre falo para os meus filhos que nós temos tantos superpoderes, mas que foram tirados da gente. Por quê, né? Para não ter uma consciência maior e não poder ali ser grandes, poderosos, ricos e ter tudo de melhor que existe nesse universo para viver. Então, esse chakra, ele é interligado com a sua intuição. Você também pode ter a clara evidência quando você ativa esse chakra. Você começa a perceber mais os ambientes, as pessoas, se aquela pessoa está te falando verdade ou mentira, se você pode confiar, se você pode fazer um negócio, se você pode assinar um contrato com essa pessoa, se o ambiente que você está entrando vai ser favorável para você, tudo você consegue sentir através desses chakras. Depois nós temos o chakra laríngeo, que quando ele é ativado, ele vai fazer com que você expanda a sua comunicação, que você também expanda, além da sua comunicação aqui no mundo, com o mundo astral, com o invisível. Você pode começar a ouvir, ter mais intuição, ter mais facilidade de ouvir seus mentores, seus guias espirituais quando você ativa o seu laríngeo, porque ele está interligado também com os seus ouvidos. E quando você ativa ele, muito facilmente você vai conseguir decifrar se é um pensamento, uma imaginação, ou se você está recebendo ali mesmo uma condução, uma intuição, um insight de um guia espiritual que está te falando, faça isso, você já pensou de fazer aquilo? E você ouve claramente dentro da sua mente, ou ali sussurrando mesmo. Não só espíritos bons, como espíritos ruins, depende do que você está ali se associando. Depois nós temos o nosso chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco, ele está interligado ao seu auto-amor, a sua compaixão com as pessoas, a sua doação, por exemplo, de conhecimento. Porque quando nós buscamos autoconhecimento, nós, querendo ou não, nós expandimos isso para as outras pessoas. As pessoas percebem nossa mudança, percebem que nós mudamos, que nós estamos nos posicionando diferente com o mundo, com as pessoas, com
os seus objetivos, com os seus ideais, com os seus propósitos, e aí isso as pessoas falam, nossa, ela tá diferente. E é através do seu coração que você expande o que você aprendeu. Você querendo ou não, mesmo que você não seja um influenciador, não decida ir abrir um canal para ensinar algo que você faz muito bem, que você entende, que você domina, ou que você tem muito conhecimento, mas você tem outras maneiras de ensinar, às vezes ali no dia a dia, dando um conselho, falando faça isso, eu fiz isso, foi bom, para mim foi assim. Então a gente sempre está inspirando pessoas, e através do nosso chácara cardíaco isso acontece muito bem. E não só as pessoas, como nós também podemos trabalhar o nosso auto-amor, a nossa autoconfiança, né? A nossa aceitação, o amor que nós devemos ter pela vida, por tudo que nós temos direito de viver, por estar aqui, né, nessa experiência maravilhosa que nós temos tanto a aprender. E depois nós temos o chácara do plexo solar, que também chamam de umbilical, que fica um pouco acima do seu umbigo. Então, quando você quer conduzir essa energia para o seu chácara, você coloca ali as suas mãos, imaginando um raio específico, que eu também falo dos raios aqui nos meus vídeos, ou seja, vocês vão precisar maratonar para entender todo um processo. Claro, se isso é de seu interesse, né, esse assunto. E aí você ativa o seu chakra umbilical, ou conhecido como plexo solar, que ele é muito responsável pelo seu empoderamento, pelo seu poder diante do mundo, como você se vê diante do mundo, se você se vê como uma pessoa forte, uma pessoa de autoridade, uma pessoa empoderada, uma pessoa que tem sim muitas coisas bacanas, que possui um grande autoconhecimento. Então, tudo isso você ativa no seu chácara do plexo solar. Depois nós temos o esplênico, que ele fica do lado esquerdo do seu corpo. Ele fica mais ou menos aqui, ou seja, na direção do seu umbigo, porém do lado esquerdo. O que ele é responsável? Ele é responsável pela por todos os outros órgãos. Ele ativa todos os outros órgãos, ele mantém todos os outros chakras ativos, ele ilumina mais todos esses chakras, ele é responsável pela nossa saúde, pela nossa vitalidade também, porque ele acaba ativando mais todos os outros. Então ele é aquela luzinha a mais que ativa todos os outros seus botõezinhos. E também nós temos o chakra básico, que ele fica mais ou menos ali no final do seu coque, né? No final da sua coluna. E esse é um chakra que você ativa, que é o seu poder no mundo também, só que é um poder diferente. É um poder muito mais elevado, tanto que as pessoas que estudam aí a yoga, a meditação, entendem muito sobre a Kundalini, que é uma condição que você ativa em você essa Kundalini e você se torna magnético, você se torna atrativo. A sua luz brilha muito mais do que qualquer outra coisa. Você é o sol andando na rua. Então você não precisa de um sol para você, porque você já é um sol. Então, quando nós ativamos a Kundalini, nós ativamos o chakra básico, nós ativamos em nós o nosso empoderamento, o nosso poder sobre o mundo, como que a gente age diante do mundo também. É um chakra muito poderoso. A maioria das pessoas que tem problemas de baixa autoestima ou problemas profissionais, de desenvolvimento profissional ou de empoderamento, como, sabe, realização mesmo sua no mundo, tem com certeza esse chakra bloqueado. Aí agora eu vou ensinar para vocês como ativar o chakra de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, aproveitem, compartilhe o vídeo com aquela pessoa que também não entende ainda muito sobre isso e que precisa também ali, por exemplo,
ter o seu corpo saudável, ter os seus 4 corpos grandiosamente brilhando no mundo e ativando todos os seus potenciais. E não deixa de seguir o canal se vocês gostaram do assunto, para que vocês possam aí engrandecendo, né, a sua biblioteca com esse tipo de assunto. Então, como que vocês ativam esses chakras? Eu sempre ativo os meus chakras através de relaxamento, mas tem várias outras maneiras de ativar. Nós podemos ativar com a imposição das nossas mãos, só que para isso você tem que ativar nas suas mãos, ó. Vocês fazem isso, por exemplo, se você está com pressa, você flexiona suas mãos, bate suas mãos, você vai sentir que automaticamente elas começam a ter o campo eletromagnético mais ativado. Vocês começam a sentir uma massa mesmo de energia, como se você estivesse segurando algo aqui. E aí você pode fechar os seus olhos e imaginar uma chama violeta aqui dentro das suas mãos, como se você estivesse segurando um pedacinho, uma esfera de luz ali, um círculo de luz muito poderoso que ele está circulando entre as suas mãos. E quando você faz isso, ó, você vai aproximando e afastando, você vai sentindo essa energia se expandir. E aí, para favorecer ainda mais essa sua visualização, você pode fechar os seus olhos e começar a imaginar mesmo, porque quando nós fechamos os olhos, a gente tem a facilidade dessa criação de visualização dentro da nossa mente, o que acaba fazendo com que a energia expanda ainda mais. Então ali você fecha os seus olhos, vai imaginando que essa esfera ela vai aumentando, mas você não força os seus braços, deixa eles assim leve. Quando você faz isso, fecha os seus olhos e vai conduzindo essa esfera para que ela aumente dentro das suas mãos, automaticamente, você querendo ou não, olha como já vai aumentando. Se você quiser visualizar agora e depois você repete sozinho, fazendo você mesmo, automaticamente. Como eu já tenho essa facilidade, já faço isso todos os dias, pode ser que no início para você não expanda tão fácil, mas persista, porque a espiritualidade, a mediunidade e essas práticas energéticas, elas só vão aumentar a sua facilidade de condução quando você praticá-las todos os dias. Então não adianta eu aqui ficar ensinando, mas vocês não colocarem em prática. Porque eu vejo muitas pessoas terem muito de teoria, mas não colocam nada na prática e depois falam que não dá certo. Então aí você tá aqui com a sua esfera, você vai conduzir lá no alto do seu coronário. E você vai imaginar que essa luz, quando você vai descendo as suas mãos, esse fogo violeta ele vai escorrendo pelo seu corpo. Então ele já adentrou ali no seu coronário, já limpou o seu chakra coronário. Você coloca as suas 2 mãos sem encostar, só próximas do seu chakra frontal, para ativar o seu terceiro olho, o seu chakra frontal, para que você consiga ter mais facilidade de acessar as energias, de sentir as energias, de sentir as pessoas, de abrir a sua clarividência. E ali você desce para o seu laríngeo, imaginando que esse fogo todo ele já está tomado o seu corpo. Essa esfera de luz violeta, ela já tomou todo o seu corpo. E aí ele está ali no seu laríngeo, você desce para o seu cardíaco, para o seu plexo solar, que fica um pouco acima do umbigo, para o esplênico, que fica do seu lado esquerdo, e para o seu chakra básico, que fica aqui, nessa altura aqui. E todos os chakras, gente, eles têm tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então você já imagina essa luz com os olhos fechados, ela se conduzindo para trás também. Ou seja, quando você coloca aqui no seu frontal, você já pode visualizar ela aqui, ó, na sua nuca, porque o do frontal ele vai para a nuca. E aqui do seu laríngeo, você já imagina ele aqui também.
aqui do seu peito, do seu cardíaco, você já imagina ele nas suas costas. E assim você vai abrindo, você vai fazendo com que os seus chakras funcionem perfeitamente como eles deveriam funcionar. Porque de muitas pessoas que tá com problema de saúde ou que tá com problema em questões qualquer na sua vida, profissional, financeira, escassez, é os seus chakras que estão bloqueados. Se você praticar isso todos os dias, ou se você fazer os exercícios que eu ensino, de colocar uma música antes de dormir, imaginar você indo para a praia, tomando um banho de mar, colocando seus pés na areia, sentindo que você está sendo revitalizado, recebendo o sol em cima do seu coronário e que aquela luz do sol ela desce por todo o seu corpo e vai iluminando todos os seus chakras. E aí você vai visualizando, tá, gente? Visualize os seus chakras todos iluminados como se fosse um sol. Depois você expande isso. Você é como se fosse uma explosão de luz amarela ou luz branca do sol. E você se vê como o próprio sol. Só que nunca esqueça de fazer a última coisa, fechar o seu corpo. Porque quando nós ativamos o nosso chakra, nós ficamos com o corpo muito aberto. Assim como nós recebemos tudo que existe de melhor no universo, a gente também pode ser ali vampirizado, porque a nossa luz, ela vai chamar a atenção daqueles que não têm luz, os encarnados e os desencarnados. Isso, você pode ser vampirizado, eles podem tirar a sua energia, porque, por exemplo, os desencarnados precisam da nossa energia, do nosso ectoplasma, para que eles possam aí ficar acessando, né, indo de um lado para o outro, e é a moeda de troca deles. Então feche o seu corpo. E como que você fecha o corpo? Gente, e não vai ficar com medo agora de ativar o seu chakra, porque eu falei isso, porque se você não ativar seu chakra, você vai viver aí perambolando também que nem um fantasma e sua vida não vai para frente. Então não tem jeito, a gente tem que ativar, a gente precisa se proteger o tempo todo, 24 horas. Então você vai fechar os seus olhos depois de fazer esse exercício de se conduzir para a natureza, de colocar ali 15, 20 minutinhos uma música tranquila, de se imaginar numa cachoeira, de se imaginar numa praia, de se imaginar numa montanha, é claro. Escolha um aí dos ambientes que você mais gosta e cada dia pode fazer num ambiente diferente. E aí você fecha o seu corpo imaginando que vem lá do céu uma luz azul muito forte, e que ela forma um círculo em volta do seu corpo. E que essa luz azul, ela vai proteger toda a luz que você acabou de complementar, de potencializar ali no seu corpo. Então, por exemplo, se você escolheu ir para a praia, imaginar a luz amarela e que vai trazer muita vitalidade, só um detalhe, a luz amarela ela dá muita vitalidade, muita disposição, muita força de vontade. Então não faça isso à noite com a luz amarela, que pode ser que você não consiga dormir. A luz violeta, ela dá sono, ela tira todas as energias negativas, ela tira tudo que é negativo. O que eu faço? Eu faço todos os dias a luz violeta para limpar o meu campo energético, para tirar a energia das outras pessoas, para impedir que outras energias negativas se adentrem aos meus corpos. E depois eu vou lá e coloco outra luz que me dá vitalidade, me dá força, me dá ânimo, me dá garra, me dá criatividade. E aí eu coloco, por exemplo, a luz do sol, a luz a branca. E depois, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre os raios, sobre o que cada um deles proporciona a gente, que é essas cores que eu estou falando, também está aí nos meus vídeos. Não esqueça de fechar o corpo, que vocês sejam muito abençoados hoje com toda a espiritualidade que está aqui e sejam sempre muito bem-vindos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.